Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. No versículo 2, o Senhor deixou clara a autoridade que tinha a ordem sacerdotal inaugurada por Moisés. Então, ele deixou claro que tudo isso tinha um fundamento, sim, e era para ser respeitado. Depois, no versículo 3, ele fala do mau caratismo dos fariseus e saduceus e clérigos que queriam obrigar as pessoas a fazer as coisas, mas eles próprios não faziam. O versículo 4 também fala dos fardos pesados e difíceis de suportar, que eles colocavam nos ombros dos homens, mas eles nem com o dedo querem movê-los. Isso é típico da religião. Uma das coisas que, principalmente nas religiões neopentecostais, uma das coisas que fazem é colocar a pessoa para fazer muitas atividades. Eu conheci irmãos que saíram, de denominações e diziam assim: Mário, a gente não tinha tempo para fazer nada. Tinha que fazer os arranjos para a igreja, os arranjos de flores, tinha que ensaiar a música, tinha que ensaiar o coral, tinha que fazer roupa, tinha roupa especial para isso, para aquilo. Então eles davam muitas atividades e as pessoas não tinham tempo nem para ler a Bíblia. Agora, tem gente que adora essas coisas, né? Tem gente que gosta disso. Hoje alguém comentou aqui num vídeo meu sobre o arrebatamento, ele falou assim: a gente não precisa saber essas coisas de arrebatamento porque não interfere em nada na nossa salvação. Ou seja, o que o Espírito Santo ensinou na palavra de Deus, eu não preciso saber porque não interfere com a minha salvação. Então essa pessoa é uma pessoa interesseira, é uma pessoa de mente estreita, que ela só foi a Cristo buscando salvação. Não quer conhecer mais da pessoa de Cristo, não quer conhecer mais do que vai acontecer nesse mundo, não quer conhecer e entender as profecias, não quer nada. Se eu estou salvo, tá bom, chega, não me fale mais nada que vai me atrapalhar, que vai me embaralhar a cabeça. Isso não é cristianismo, né? Nós devemos buscar crescer no conhecimento. Quando fala lá em 1 Timóteo 2,3, diz assim: porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Agora eu gosto de uma versão, que é a versão atualizada, que ele coloca uma palavrinha aqui que ajuda a entender qual é realmente a vontade de Deus, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ele não quer que chegue a uma verdade meia boca, ao pleno conhecimento da verdade. É isso que o Senhor deseja de nós. Por isso que nós estudamos a Bíblia, por isso que nós lemos a palavra de Deus, por isso que nós aprendemos do ministério de outros irmãos, por isso que nós lemos livros escritos por irmãos fiéis e de sã doutrina. Tudo isso, para quê? Para a gente conhecer mais. Conhecer mais. Não, eu acho que eu estou tentando aqui achar um outro versículo. Eu acho que tem um versículo que fala de conhecer mais e mais. Agora, Oséias, o que seria de mim sem esses irmãos aí? Oséias capítulo 6, versículo 3, exatamente, muito obrigado. Então conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então não é uma tarefa com fim, né? Não, eu tô salvo, para mim tá bom, não quero saber de mais nada. Que bom, né? Tudo que o Senhor quis revelar na sua palavra, e você acha que não é bom, ele perdeu tempo só querendo revelar a vontade dele. Então conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor,
A sua saída como a alva é certa, e ele a nós virá como chuva serôdia que rega a terra. Essa é a atitude de um cristão, conhecer e querer conhecer mais. Agora, aqui os nossos amigos clérigos aqui de Mateus 23, além de atarem fardos pesados, difíceis de suportar, e quem já foi de alguma denominação, principalmente pentecostal, sabe que realmente tem isso, tem muitas tarefas, tem muitos eventos, tem muita coisa para fazer e pouca palavra de Deus para aprender. Alguns versículos decorados aqui e ali, mas nada com profundidade. E depois vem também a necessidade do pavão ter a sua cauda sempre aberta e bonita e vistosa, que é o versículo 5. Fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes. O que são essas obras para serem vistos? Sempre exaltando o homem. Outro dia me perguntaram como é que tinha que agir no aniversário do pastor. Aniversário do pastor, viu? Olha só o que inventaram. E realmente tem. Nas denominações existe o aniversário do pastor, o aniversário do padre, e é uma data especial, é um evento especial, é um culto especial, porque é aniversário do pastor, aniversário do padre. Isso não existe. Isso não existe. Ele é uma pessoa comum, como qualquer outra. Não existe isso. E o dia do pastor, então? Tem o dia do pastor, né? E tantas coisas que fazem para exaltar homens, a fim de serem vistos pelos homens, né? E agora depois vem em seguida a questão dos modelitos, né, da moda eclesiástica, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes. O que é isso? Isso é a moda eclesiástica, que no Antigo Testamento era ditada pela lei, como deviam se vestir os sacerdotes e tudo mais, inclusive longos filactérios, né? O que era o filactério? Era uma tira de tecido ou de couro que era enrolada no braço, ia da mão até o cotovelo, se não me engano, ou até o antebraço aqui, e ela enrolada, e nela escritos trechos da lei, e também na cabeça uma caixinha contendo trechos da lei de Moisés, amarrado na cabeça. Então, esses eram os filactérios, né, que os judeus usavam, e até hoje você encontra. Você vai em alguns lugares, Nova York tem muito judeu, lá é muito comum você encontrar o cara na rua andando com essas coisas amarradas no braço e tal, caixinha na testa. As casas dos judeus, você reconhece porque no batente na entrada tem um tubinho de metal. O que é aquilo ali? Aquilo ali é a ordem no Antigo Testamento, que mandava colocar a lei na testa, a lei no braço, né, no filactério enrolado no braço, e na porta das casas. Então eles colocam um manuscrito pequenininho dentro de um tubinho e pregado no batente de entrada da porta. Tudo isso sem entender que o objetivo disso era simbólico. O que é uma caixinha com a lei na testa ou numa fita amarrada no braço? Bom, o braço, as mãos, são os membros que nós usamos para fazer as coisas e para fazer a vontade de Deus. E a testa, o cérebro, é para estar sempre pensando na palavra de Deus. Era isso que o Senhor queria ensinar para eles, mas eles pegam e transformam a coisa depois vai ter até a caixinha com brilhantes, com coisa mais cara, tal. Porque o homem sempre vai torcer o que Deus ordena. Eu estava lembrando aqui também, e outra, alargam as franjas das suas vestes. Que franjas das vestes? Quando eles estavam no deserto, o Senhor mandou não fazer barra, né, nas vestes, nos vestidos, deixar que arrastasse no chão,
e fosse desfiando. Por quê? Porque eles eram errantes na terra, eles não tinham morada certa, tal, para eles sempre se lembrarem que eles não tinham um lugar fixo aqui na terra. Mas aí os judeus, para se exaltarem a si mesmos, eles faziam essas franjas, eles faziam essas vestes rasgadas, como hoje os caras botam aquelas calças jeans rasgadas no joelho, né? Eles faziam para mostrar, olha como eu sou desprendido das coisas, tal. Era tudo mentira, era tudo vaidade humana, né? Eu trabalhei numa empresa e um dos colegas lá, o pai dele, tinha uma fábrica de roupa eclesiástica. Eu nunca vi isso aí antes. Tem até site na internet. Se você procurar moda eclesiástica, você vai achar sites na internet. Então ele explicava para mim que, na realidade, os padres, eles precisam ter uma roupa para cada ocasião. Então, na quaresma, é um tipo de roupa, com um tipo de bordado, é tudo ditado por Roma, né? Pelo Vaticano. Na Páscoa, é outro tipo de roupa. Cada festa ou cada celebração é um tipo de batina diferente que o padre tem que usar. Isso tudo para se diferenciar do povo, da plebe, dos leigos, né? Porque tem os que são os sacerdotes, né? Os clérigos, e tem o povão, como é que o coisa falava lá, o Chapolin pelo Colorado, né? Ele dava um nome para a plebe, eu não lembro qual é. Essa gentalha, a gentalha não pode usar aquelas roupas lá. Aquelas roupas é só para os clérigos, né? A gentalha, coitada da gentalha. Então, isso aqui, depois ele vai continuar também com outras atividades relacionadas ao clérigo, que é como amar o primeiro lugar nas ceias, as primeiras cadeiras nas sinagogas. Então, tudo isso hoje você encontra na cristandade. Parece até que cópia carbono, né? Por quê? Por falta de entender que nós não estamos mais dentro daquela ordem de coisas da lei. Às vezes alguma pessoa me escreve assim, mas olha lá, Jesus mandou dar o dízimo. Claro que ele mandou dar o dízimo, porque ele estava na lei. Os evangelhos são da época da lei ainda. Ele ainda não tinha começado o tempo da igreja. Então ele mandava dar o dízimo. Nenhuma novidade aí. Se ele não mandasse dar o dízimo, ele estava errando. Se ele não mandasse a pessoa que ele curava se apresentar ao sacerdote para oferecer sacrifícios de gratidão pela cura, ele estaria errando se ele não fizesse isso. Então, na verdade, as pessoas precisam saber traçar aonde que tem essa divisão do que era no passado e do que é hoje para a igreja, o que era para judeus e o que é hoje para cristãos. Enquanto a pessoa não entende isso, a Bíblia vai ser para ela que nem aquelas caixinhas já viu aquelas caixinhas de promessas, né? Uma caixinha que você compra em livraria evangélica, tem bastante tirinha de versículo assim, encaixadinha, aí você tira uma assim, e se você tiver um papagaio, melhor ainda, porque ele ajuda a tirar aquele papagaio de realejo, né? Você tira uma e fala assim, meu horóscopo do dia é esse aqui, né? Daí tem um versículo lá. Agora, se você derruba aquela caixinha no chão, mistura todos os versículos. Então você não sabe que ordem deve ler aqueles versículos. Então, assim é hoje a cristandade, não sabe que ordem tem, não sabe dividir a palavra da verdade, dividir com precisão a palavra da verdade, saber onde se encaixa cada coisa da Bíblia e entender principalmente que não estamos no Antigo Testamento. Não estamos. E aí não tem hoje nenhum homem que possa se considerar sacerdote sobre os outros cristãos, não tem nenhum homem que possa se considerar mais igual dentre os iguais, que era como no tempo dos monges, dos monastérios, né? Eles tinham lá todos iguais, eles iam morar numa montanha e todos iguais, só que tinha um lá que era
o chefão deles, mas ele não podia ser chamado de chefão deles. Então eles chamavam de o mais igual dentre os iguais. Esse era o mais igual, que dava na mesma que chamar de chefe, né? Não precisava inventar um nome só para dar uma voltinha na coisa. Visite respondi.com.br. Também 3minutos.net. Baixe os e-books ou adquira os livros.